Olá, meu nome é Marco Aurélio Cabral Pinto, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da UF e eu estou aqui como parte de um esforço de mobilização dos professores em direção aos alunos e do processo, em defesa do processo de ensino-aprendizado continuado. Então, eu estou aqui respondendo a uma fala do professor Emanuel a respeito do tema da crise, da pandemia e das implicações para a sociedade no futuro. O professor Emanuel está com um conjunto de pesquisadores, de observadores e um principal, que é o Bruno Latour, cujo texto eu peço que os nossos alunos eles leiam com vistas à realização de uma tarefa. Essa tarefa o professor Emanuel colocou no final do vídeo dele, mas eu vou recolocá-la. Ela é uma tarefa de olhar para frente e tentar identificar quais as tecnologias, setores, cadeias produtivas, modos de organização podem ser boas apostas a partir do fim desta pandemia. Que tipo de oportunidades se abrem, né, para a realização. Então, é a partir dessa questão que eu vou orientar também um pouquinho da minha fala, como uma espécie de uma continuação aí da provocação que o professor Emanuel iniciou. E a partir daí, então, eu peço que cada aluno prepare um vídeo de 1 minuto, com dados e fundamentos, e apresente voluntariamente como parte do seu esforço de envolvimento acadêmico. O que eu vou procurar fazer é uma breve contextualização desta crise e tentar mostrar para vocês o que pode nos reservar o futuro. Em primeiro lugar, eu queria selecionar os observadores, os muitos observadores nesse momento, em 2 grandes grupos, um de otimistas, o outro dos pessimistas. Entre os otimistas há também 2 grupos, pode haver 2 grupos, um deles ligados à ideia de retorno à normalidade dos mercados, da vida cotidiana, do modo de vida ocidental, em alguns meses, e, portanto, tudo que para nós era muito caro, que era o nosso conforto e o nosso cotidiano, retornará em breve, é só uma questão da gente prender a respiração e esperar. Há um outro conjunto de observadores, que eu chamo de otimistas, entre os quais se enquadra o Bruno Latour, que veem a situação atual como uma oportunidade para a gente transformar a realidade e, quem sabe, aí plantar as sementes para um futuro que se aproxima e que possa ter, em certo sentido, qualidades superiores. Então, que tipo de abordagens poderiam ser abandonadas, por exemplo, em detrimento de outras mais recheadas de benefícios, como, por exemplo, o Latour levanta a questão do cruzeiro marítimo, né, em detrimento de outros tipos de turismo e tudo demais. Do outro lado, se encontram os professores, os observadores que a gente classifica como pessimistas. Entre eles eu me situo. Nós pessimistas estamos, em grande medida, olhando para a realidade e percebendo que ela vai se transformar sim, não há um retorno à normalidade possível nesse momento, e que esse retorno, essa evolução do sistema internacional, ele vai reservar, vamos dizer, qualidades negativas que a gente já vinha assistindo e que devem se aprofundar. Eu vou aqui destacar 2. A primeira delas é a centralização de poder, né? E a segunda delas é a questão da desigualdade social. Infelizmente, não é uma prerrogativa do nosso país, o Piketty tem mostrado que é uma relação muito grande estabelecida no mundo, entre o período de normalidade do mercado e a concentração de riqueza. Por outro lado, em período de guerra, há uma tendência maior à distribuição de riqueza, em grande parte pela destruição do patrimônio. Não me parece que nós estejamos vivendo uma situação que vá ameaçar em qualquer uma das 2 dimensões, muito seriamente. Lembrando que, de acordo com o que a gente vem escrevendo, o mundo ele já está em guerra. E essa guerra é uma guerra de enfrentamento dos Estados Unidos em direção à China, cujas taxas de crescimento econômico têm sido incomparáveis e não há meios para os Estados Unidos, a não ser com um emprego de grandes doses de violência, interromper a trajetória de crescimento e de, vamos dizer assim, de aumento de importância
dentro da hierarquia internacional. Então, tudo o que a gente está vivendo agora faz parte deste contexto. Ele é um contexto que, em certo sentido, se assemelha mais a 2001 do que 2008, pelos desdobramentos. Então, a gente pode esperar dessa pandemia aí, tanto do ponto de vista da Liga Asiática, quanto China e Rússia, né, quanto também dos Estados Unidos, nós vamos esperar aí um aumento nas despesas militares e nas, vamos dizer assim, na preparação para uma guerra. Dentro desse contexto, a gente pode esperar certamente a centralização política, como uma medida de segurar o aumento da desigualdade, que certamente vai se aguçar na periferia do sistema, incluindo nós. E nesse contexto, há aí uma grande preocupação generalizada de que os governos que virão a se suceder vão ter que segurar a ordem social. Quanto à produção econômica, a China levará grande vantagem no desdobramento dessa pandemia. Economias centralizadas e planejadas são muito superiores nesse momento às frágeis coordenações de preços das economias de mercado e, portanto, os Estados Unidos não terão outra escapatória do que redobrar o esforço. Eu acredito que, para lançar uma provocação final, em qualquer momento de conflito, sempre há grandes oportunidades tecnológicas e industriais. E o Brasil ele tem sido percebido, até agora, pelo menos, como um território neutro entre interesses conflituosos, a despeito dos esforços dessa atual gestão de destruir essas relações bilaterais. E enquanto permanecer essa relativa neutralidade, enquanto nós formos autossuficientes em termos de energia, alimentos, né? E, portanto, há uma chance de que o Brasil venha a ser um espaço de ocupação e de oportunidade. E, portanto, as pessoas vão poder, a partir disso, pensar livremente em quais são aquelas que estariam no nosso dever que poderiam ser uma boa aposta para os nossos engenheiros. Um abraço e obrigado.